Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Há pouco nós ouvimos o Rafael Procópio trazendo reações de apoiadores de Bolsonaro no Congresso e também a imagem que esses apoiadores querem passar de que Bolsonaro está tranquilo e sereno. Ora, o Bolsonaro, pouco antes de a PGR apresentar as denúncias, o Bolsonaro disse que sua preocupação era zero com aquilo que seria apresentado pela PGR. Mas não parece que é assim, porque assim que as denúncias foram apresentadas, o ex-presidente convocou uma reunião com aliados para discutir anistia. E é claro que tanto a ideia de uma anistia, e é interessante que há aí um reconhecimento implícito do nexo entre 8 de janeiro e todos os outros episódios. Porque, a rigor, oficialmente, publicamente, a defesa da anistia pelos parlamentares que querem que ela seja aprovada, ela se baseia em 8 de janeiro de 23. Mas, ao mesmo tempo, está implícito que a ideia de anistia se estenderia, se a anistia for aprovada, para aqueles que são denunciados e que sejam eventualmente condenados pelo que aconteceu em 22. Logo, é uma conclusão que está ali tácita. Ou seja, os que defendem a anistia também estão pressupondo esse nexo entre o 8 de janeiro e os acontecimentos dos últimos meses de 2022. Exatamente o mesmo ponto de vista da Procuradoria-Geral da República. A anistia, e já dissemos aqui, ela pode ser discutida com seriedade, se depois de encerrado todo o processo, porque também o Supremo, desde o início, enxergou esse nexo, tanto que o Supremo condenou gente que havia sido denunciada por tentativa de golpe de Estado. Então, para o Supremo, há muito está dado que houve uma tentativa de golpe de Estado. E agora é uma outra etapa, com outras figuras. Se houver a condenação dos que teriam organizado, financiado, planejado e se preparado para executar um golpe de Estado, depois de todo esse processo, encerrada essa etapa que não será curta, aí sim você pode tratar de uma anistia para quem não financiou, não organizou, não planejou, para quem foi, em larga medida, utilizado. E aí é caso por caso, circunstância por circunstância, delito por delito. Mas a ideia em si de anistia, jogada como uma pretensa pacificação, por tudo que o Supremo tem dito a respeito
dessa tentativa de golpe, que o Supremo tem e declara como certa, aconteceu. O Supremo não supõe, na sua visão, que é formal, não é opinativo, é formal. Ele não trata como algo que pode ter acontecido, mas como algo que aconteceu. E pela gravidade do que o Supremo diz que aconteceu, ele não considera que é possível, ele diz que aconteceu uma tentativa, tanto que há condenados. Como é que alguém pode ter sido condenado sem que haja a aceitação pelo judiciário de que um crime foi cometido? Isso é óbvio, né? Por que alguém teria sido condenado por tentativa de golpe de Estado se para o julgador não está certo que houve a tentativa? Se condenou é porque considera líquido e certo. Aconteceu. Houve a tentativa. Claro, não imagino que a defesa se prenderá a infantilidades do tipo tentativa. Não. No caso de golpe de Estado, por que especificamente golpe de Estado ou tentativa violenta de depor um governo eleito? Porque a tentativa em si já é tratada como crime. Porque se aquilo se executa, se realiza, imediatamente você tem um regime de exceção e uma nova ordem jurídica. E, portanto, desaparece o parâmetro legal que havia antes. Então, isso é certíssimo e seria uma infantilidade tentar se agarrar a essa ideia. E até por isso, já houve, da parte do Gilmar Mendes, por exemplo, já houve a manifestação rechaçando a ideia de anistia. Ali era opinião em tese, não era voto. Ninguém pode dizer, não, antecipou o voto. Não, é uma tese sendo discutida. Mas essa é a posição majoritária dentro do Supremo, de que há uma incompatibilidade entre o que está em julgamento e a ideia de anistia. E, claro, a ideia de uma anistia prévia, ou seja, para quem não foi condenado. E neste exato instante, não é nem sequer réu, é apenas denunciado. Era indiciado, tornou-se denunciado, mas a denúncia pode não ser acatada. E aí não vira réu e o assunto está encerrado. Ora, o outro ponto é a ideia de modificar a lei da ficha limpa com aquela proposta que é, convenhamos, um deboche de reduzir para 2 anos o período de inelegibilidade. E por que a deboche? Porque esses 2 anos significariam inexistência real de pena. Haveria uma pena formal, no papel, mas sem qualquer efeito prático. Seria a inexistência da pena, embora formalmente ela continuasse sendo prevista. A pena desapareceria. O seu efeito, que é buscado pelo formulador da lei, a inelegibilidade, é um dos efeitos que o legislador buscou. E ela desaparece. Na prática, ela desaparece. Então não faz sentido, a não ser quando observada como um deboche, a ideia dessa redução. Mas ainda que houvesse aprovação, se você está falando de segunda instância ou de decisão irrecorrível, uma decisão do Supremo, por exemplo, você não tem para onde recorrer. No caso do TSE, você tem para onde recorrer. O recurso foi apresentado e negado.
E Justiça Eleitoral, as decisões da Justiça Eleitoral não comportam necessariamente o benefício retroativo. Mas, se você coloca como princípio geral, não tem problema. Os 2 anos já foram cumpridos e, portanto, pode se candidatar. Só que uma coisa é a condenação no campo eleitoral, na justiça eleitoral. Outra coisa é o que virá pela frente. Coisas muitíssimo mais graves. Incluindo, na denúncia apresentada, ciência e aprovação de um plano de assassinato, incluindo liderança de organização criminosa armada, o que é mais pesado do que a associação. E é óbvio que mesmo essa gente que está lá hoje, ouvimos há pouco um discurso do gênero, essa gente que está lá hoje desqualificando a denúncia da PGR, atacando o judiciário como sendo ditatorial, usando o velho surrado argumento do judiciário militante. Esse é o discurso que continuará sendo feito. Mas mesmo esses parlamentares sabem, e lideranças partidárias sabem, primeiro, que será muito difícil. Ninguém pode falar impossível, até porque no Brasil é preciso ter certa cautela com efeitos de decisões assim, porque você pode, lá na frente, lidar com uma reversão. Mas eles sabem que a possibilidade de o Bolsonaro não poder disputar a eleição em 2026 é imensa, imensa. E só não é plena, né? Só não é absolutamente certo. Exatamente por isso. Você pode ter uma surpresa na recepção das denúncias. Aquelas que forem acatadas podem levar depois a placares divididos. Mas convenhamos, isso é um cenário irrealista. A tendência é que quase todas, ou todas, as denúncias sejam acatadas. E com altíssima probabilidade de condenação, não simplesmente porque a peça é de um convencimento irremediável, mas porque, na verdade, todos esses elementos apresentados pelo procurador, pelo Gonê, eles são tidos, pela maioria dos ministros do Supremo, como fatos. Como fatos. Não como possibilidades, como hipóteses. E, claro, considerando um percentual ínfimo de uma reversão, que tem de ser considerado, mas é ínfimo. E políticos, um ano antes de uma eleição geral, não trabalham com percentuais ínfimos. Eles trabalham com o que é muito provável, com o que é quase certo. Então, líderes partidários e os parlamentares em geral, ainda que muitos apenas intimamente, reconhecem que a direita brasileira não tem hoje um candidato e que é preciso formá-lo, lançá-lo, divulgá-lo, defendê-lo, preparar o caminho. Sabem disso, ainda que, neste momento, grande parte não admita tocar no assunto. E mais, nós ouvimos há pouco a ideia de que a candidatura de Bolsonaro seja levada primeiro semestre de 2026. E aí entra uma questão chave.
para quem precisará se desincompatibilizar do cargo se quiser ser candidato à presidência. Tarcísio, por exemplo. O Zema não pode ser candidato à reeleição, o Tarcísio tem essa opção. O Ratinho Júnior, o Caiado, os que pretendem se desincompatibilizar, podem chegar muito próximo da data, tendo de conviver com uma candidatura, ainda que surreal, ou do realismo fantástico, do Jair Bolsonaro. Qual o problema? Desincompatibiliza, o partido lança a candidatura, se não for do PL, porque se for do PL vai ter de esperar a desistência formal e oficial do Bolsonaro. Não, mas não é assim. Nós ouvimos há pouco Ricardo Nunes e, antes, Tarcísio de Freitas, dizendo o quê? Não acredito. Não acredito que Bolsonaro tenha participado disso, que tenha concordado com qualquer tentativa de golpe, que tenha apoiado isso aí. Não concordo. O Nunes ainda manda, não, o candidato hoje agora é o Bolsonaro e tal. E o Nunes nem é do PL, e o Tarcísio também não. Mas o que eles não querem é perder o vínculo com o eleitor do Bolsonaro. Não querem que lhe seja arrancada a possibilidade, porque é apenas uma possibilidade, de serem identificados, ou no caso da eleição presidencial, o Tarcísio, por exemplo, que diz que não será candidato à presidência. Mas o Nunes disse hoje, não, hoje, ele está pensando na reeleição para governador. Ele quer ser reeleito governador. Hoje. Ele enfatizou, hoje. Porque é óbvio. Muita gente que pretende colocar dinheiro, fazer campanha, a parte da imprensa que faz campanha desde sempre para Bolsonaro e seus aliados, chegará um momento em que a realidade terá de ser enfrentada. E eles terão de dizer, o nome é fulano. É o Ratinho, é o Tarcísio, é o Zema, é o Caiado, é o Marçal. Mas essa identificação, entendem esses políticos, precisa do aval do próprio Bolsonaro. E isso hoje é impossível. Tanto que o Bolsonaro, quando tratou, numa entrevista à CNN, tratou de prováveis substitutos de sua candidatura, herdeiros políticos, um por um, ele tratou todos os governadores, embora tenha elogiado cada um deles, até o Caiado, com quem ele teve problemas na eleição municipal. Ele tratou todos eles com elogios, mas dizendo que eles só são força estadual. E quase que em desafio falou que nenhum deles, por exemplo, porque um é de Goiás, um é do Paraná, um é de São Paulo, o outro é de Minas, que nenhum deles tem voto no Nordeste. Nenhum deles tem chance, tem popularidade. E que talvez alguns nem sejam conhecidos em amplas, vastas regiões brasileiras. E o Nordeste é sempre citado pelo número de eleitores, né? O Nordeste tem um imenso colégio eleitoral. É decisivo. Sudeste e Nordeste tem um peso absoluto, em números absolutos. E aí, quando perguntado sobre os filhos, e ele elogiou particularmente o Flávio Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, e depois até ele disse, não, ela não vai ser candidata a coisa nenhuma e tal, mas
chegou a sugerir, em tom de brincadeira, mas claramente aqui ele expressa uma das ideias, porque o cenário é tão nebuloso e confuso que o sujeito passa a ter várias ideias. E uma delas seria: Michele candidata, se eleita, ele falou, não, eu só deixo ela ser candidata se ela prometer que eu serei ministro da Casa Civil. Seria basicamente voltar a governar. Não por acaso é a Casa Civil, né? Que está, digamos, planeando na estrutura da esplanada. Ela está ali um pouco acima dos outros ministérios, não sempre, não com qualquer um, mas esteve com Zé Dirceu, esteve com a Dilma, embora no caso da Dilma houve uma série de atritos ali com alguns ministros, esteve com Ciro Nogueira. É um cargo-chave, né? Isso não foi à toa, não foi lançado, é um balão de ensaio. Como receberão? Mas esses candidatos, ou pretensos candidatos, e até por isso o Tarcísio tem sido enfático, não quero, não irei. E eu não tenho por que duvidar. Ele pode ter tomado a decisão de se candidatar à reeleição. Não, já decidi. Está muito confuso, já decidi. Só que, na política, primeiro, não será inédito se no ano que vem ele disser, olha, fui muito pressionado, o partido pediu, há um grande movimento, eu não posso dizer não, o Brasil precisa, aquela história. Os argumentos estão todos lá, né? Estão no manual, não é fácil dizer que isso será inédito. Não é inédito, já aconteceu várias vezes. Não, eu não era candidato, mas me tornei porque houve uma pressão tremenda, pediram para que eu fosse candidato. Isso já foi usado até, por exemplo, o Dória. Cumprirei meu mandato como prefeito. Aí sai, deixa a prefeitura para ser candidato ao governo do estado. E o que ele argumenta? A pressão foi imensa, pediram, disseram que o estado precisava de mim e tal. Então o argumento não faltará, né? Embora sempre recebido com certa indiferença pelo público, que quer saber só, vai ser ou não vai ser, irmão? Né? Mas a ideia que não será abandonada facilmente por esses pretensos candidatos. O Caiado é uma exceção, né? O Caiado tenta trabalhar ali de maneira independente, já teve problemas com o Bolsonaro, inclusive, repito, na eleição municipal em Goiânia em 24, e diz que é candidato. Só que é o seguinte, o Caiado e qualquer um só pode ser candidato se o partido quiser. No Brasil não existe candidatura independente. Há o monopólio dos partidos. As candidaturas são monopólio dos partidos. Então, será candidato se o partido concordar e se o partido perceber que aquilo é viável. E mais, qual a possibilidade de composições com outros partidos? Porque não é o Republicanos que pode garantir uma viabilidade eleitoral para o Tarcísio numa disputa presidencial. Você tem o Kassab e o PSD e União Brasil e o MDB, ou parte dele, né? Porque o MDB é uma federação, né? É uma federação de partidos estaduais, né? Que tem a mesma sigla nacionalmente. Mas é uma federação com interesses muito diversos em cada estado. Então, esse conjunto de circunstâncias é que vai dizer. Só que há essa amarra, principalmente para Zema, Ratinho e Tarcísio. E o Tarcísio é o mais enfatizado porque, dos três, é o mais conhecido nacionalmente e em tese, seria uma candidatura mais fácil de ser trabalhada. E há o Eduardo Leite, que já tentou, inclusive naquela puxada de tapete
que ele deu no Dória. Depois houve a confirmação do Dória, mas a prévia do PSDB foi fortemente abalada pelos movimentos do Eduardo Leite e que depois voltou a ser candidato ao governo do Estado. Até esse precedente aberto pelo Eduardo Leite pode ser considerado, não é? Por exemplo, quem tem chance de reeleição, o caso do Tarcísio. Eu posso sair e voltar não como governador, mas como candidato, como fez o Eduardo Leite. E ganhou a eleição. E o Dória acabou sendo candidato do partido, mas desistiu. Era uma candidatura que rapidamente se tornou inviável, né? Então, o fator Bolsonaro continuará tendo peso na decisão da direita a respeito de candidatura. E ele vai levar até ao limite a ideia de que é candidato, a declaração de que é candidato e, ao mesmo tempo, mantendo a porta aberta ao dizer: mas se ao fim eu não puder ser, eu gosto da ideia de ter um filho ou a Michele Bolsonaro como candidato. E isso torna muito difícil a vida dos demais. Porque o PL, o Valdemar Costa Neto, também gosta da ideia da Michele ser candidata. Mas o Valdemar sabe que o partido dele tornou-se grande, o maior da legislatura, pelos votos do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi para o PL, levou muitos candidatos e o partido cresceu, cresceu, cresceu. E depende disso. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha com altas probabilidades. E mesmo anistia e mudança na lei da ficha limpa, essa ideia esdrúxula de reduzir para 2 anos a inelegibilidade. Quem aprova ou não aprova isso é o Centrão. Quem reprova, quem descarta ou aprova é o Centrão. Não é o PL, não é o Novo, não é o PT, não é o PSOL, é o Centrão. Porque é quem tem voto para definir o rumo das coisas. E o Centrão, então, não é muito ligado nas discussões a respeito de judiciário isso, de denúncia aquilo. O Centrão quer saber o que é mais provável. É a condenação? É. Nessa circunstância, abraçar a ideia de anistia ou a mudança na lei da ficha limpa e, portanto, no tempo de inelegibilidade, é coisa sensata a ser feita? Ou sejamos realistas? E mais, bancos, financeiras, porque o capital financeiro no Brasil ele tem 2 grandes grupos, a Febraban e aquilo que ficou aí na analogia com a Faria Lima. Né? Não, eles não formam o mesmo grupo. Embora, claro, em questões cruciais marchem juntos. Mas há divergências, inclusive sobre a atuação política. Quem deve ser apoiado, qual a posição em relação ao Fernando Haddad. Há divisões. E esse pessoal, tudo para eles é mercado futuro. Eles já querem projetar outubro de 26 e principalmente janeiro de 27. O que é melhor? Qual é o nosso candidato? Ah, ele não quer ser. Aí começa a pressão para que seja. Ah, não, a esquerda, a direita
está bagunçada e à esquerda há um sujeito ali que é viável e que nos interessa. Então tratemos de atacar as outras candidaturas de esquerda, inclusive a do Lula. Então essas possibilidades todas, elas vão sendo filtradas. E aquilo que é uma possibilidade ínfima, tanto pelo capital financeiro quanto pelos partidos, e particularmente pelo Centrão, essas possibilidades ínfimas não são consideradas. Podem ser reconsideradas posteriormente. Mas hoje não são consideradas. E aí eles deixam o discurso inflamado, os gritos, os cartazes, né? Para essa turma engajada que não vai resolver nada, não vai decidir nem pelo judiciário e nem pelos partidos. Esse é o barulho que para alguns é indiferente, para outros é incômodo, para outros é estimulante, mas que é nada. É barulho, é discurso barato e mal feito. E mal feito. E intelectualmente indigente. Não é isso que vai contar. O jogo será jogado no vestiário, meu caro.